se eu ligo aqui melhor um pouquinho. Deixa eu só... Deixa eu soltar aqui. Tá. Deixa assim mesmo. É rápido o que eu vou falar, eu acho. Graça e paz a todos. Eu vou falar aqui com os que vierem aqui depois. Nós estamos numa época de muitos julgadores, numa época de pessoas que apontam muito o dedo para o seu semelhante, de pessoas que se acham santos demais, perfeitos demais, pessoas que vivem na prática do mal, e eu estou cada dia mais horrorizada. Por isso que os meus... e o meu canal aqui no YouTube é desativado os comentários, porque nós estamos numa época, numa geração muito maligna. As pessoas não se alegram com a alegria do outro, elas comemoram com a tristeza do seu semelhante, desejam o que é do outro, e muito pior, desejam que o outro nunca consiga ter nada. Para nós basta um dia de cada vez, não é? O que é bom, o que é perfeito e a vontade de Deus, é nisso que nós devemos pensar. Cada um de nós vamos prestar contas de nós mesmos a Deus. A gente não tem que prestar conta com nenhum ser humano. A gente vai prestar conta a Deus, com o que a gente fez ao nosso semelhante, sim. As nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo que nós fizemos, nós vamos prestar conta a Deus. Tudo, tudo, nada vai ficar impune, nada, né? Nada vai ficar impune. Deixa eu só tentar... Queria que tivesse melhor, porque o reflexo de um móvel que tem aqui no quarto tá deixando minha sobrancelha meio laranja. Eu não tô com nada aqui, sobrancelha no olho. Vamos lá, enfim. Ao assunto mais sério. Tudo que nós fazemos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, somos nós mesmos que vamos prestar conta a Deus. Eu não vou prestar conta do que o outro diz ao meu respeito. Eu não vou prestar conta se o outro ficou chateado comigo. Eu tenho que fazer o meu papel, a minha função. Perdoar, amar o meu semelhante. O maior mandamento de todos é amor. E isso é o que está se esfriando em quase todos. Só que as pessoas estão olhando muito assim... eu sou santo, eu vou na igreja. Isso eu tenho que enfatizar aqui, porque isso está acontecendo demais. Isso foi o sistema religioso romano, que até os dias de hoje atua nisso. Se você achar que o Império Romano e que o Egito não lideram, eles lideram até hoje. Até hoje. Só que é vestígios dele, porque todos os impérios antigos já caíram. O Império da Grécia, o Império Romano, Turco, todos os impérios que existiram, Persa, todos já caíram, mas a hierarquia dos malfeitores é como a Bíblia diz, iriam tentar se juntar por meio de alianças e acordos e casamentos. É por isso que nós vemos essa iniquidade, porque ela aumentou no nível, ela está chegando no nível máximo, onde as pessoas estão se entregando ao pai delas. Porque se o pai delas fosse o próprio Deus, certamente haveria amor no seu coração. Mas quando uma pessoa carrega tanta malignidade na vida, que é o que nós estamos vendo o amor de quase todos se acabar, se esfriar, não é? As pessoas julgam os outros pelo que veste, pelo que come. Que não sirva de escândalo a nossa vida, para ninguém. Mas os julgamentos das pessoas têm feito pessoas desistirem da fé. Pessoas que ainda não estão fortes com Deus, firme com o Senhor, não têm convicção do que foi chamado, não têm a presença do Espírito Santo ainda, caem.
Nós vemos isso com muitos cantores que estão ali tão eufóricos, alegres na presença de Deus cantando, e eles abandonam para servir ao diabo. Claramente, declaradamente, eles em suas postagens eles expressam amor e adoração ao maligno. É isso que tem acontecido. Eles abandonam a fé. É culpa do semelhante? Também. Mas é mais culpa dele. Porque o semelhante, ele só está sendo quem ele é. Mas nós temos que ter a convicção de quem somos. Se eu fosse olhar e cair por causa do que acham, eu não posso fazer isso. Eu recebo muitos julgamentos. Isso não é de agora, né? Quando eu ia pregar nos trens, né? Eu recebia julgamento de algumas denominações por estar usando calça jeans. Elas não estavam lá pregando, estavam lá para falar mal. Não estavam lá intercedendo pela minha vida, que deixei meus filhos pequenos na época em casa e fui pregar. Claro que não deixei só, mas deixei eles lá para fazer o que o Senhor tinha me ordenado fazer. Pregar a palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época muito preocupante. Enquanto as pessoas estão julgando tantos outros. O Senhor falou algo para mim ontem, eu até postei nos stories meu, não daqui. Que na mesma velocidade, o Senhor disse assim, o Espírito Santo falou assim para mim. Antes da vinda de Jesus, Ele vai salvar muita gente na mesma velocidade que muitos vão ser condenados. Sabe por quê? Quem nos convence do pecado, do juízo da justiça de Deus é o próprio Espírito de Deus. Se nós fôssemos capazes de salvar a vida de alguém, Jesus não precisaria ter vindo. Ser humano, nem fazer sacrifício com os animais no passado precisaria fazer. Mas é impossível que sangue de bodes, de ovelhas, de qualquer coisa, de animal, pudesse resgatar o que se havia perdido. O que está perdido, o que estava perdido. O corpo do ser humano foi feito pelo próprio Deus, por isso somos criação de Deus. Imagem significa criação. Nós somos criação de Deus, feitura para a glória dele, habitação dele, porque ele não habita em construções feitas por mão de homens. Por isso nós fomos destituídos da sua glória. E quando Jesus diz, destrua o santuário e eu vou erguer em 3 dias, ele estava dizendo, eu vou pagar o pecado deles. Durante 3 dias, a morte não vai poder me reter na sepultura. Eu me erguerei. E agora reinarei dentro do coração deles. Porque o que era impossível agora se torna possível, que bem profetizou todos os profetas, especialmente Isaías. Que Jesus viria também, não só Isaías, todos os profetas. Você precisa examinar os 17 livros dos profetas. Se você é daquelas pessoas que dizem, eu só leio o Novo Testamento, porque o Antigo já passou, não faça isso. Porque se você não compreender o que disse os nossos irmãos no passado, você não vai conseguir entender o que é que está escrito nas cartas, nos evangelhos. Apocalipse é um livro de revelação, é um resumo de tudo que os profetas de Deus falaram. E o que os profetas falaram é sobre tudo, é a instrução que nós devemos seguir. Não existe nenhuma profecia nova que a gente possa trazer, nenhum evangelho novo. Não existe ninguém que venha dizer, eu tenho algo novo para fazer, diferente, Deus me usa de uma forma diferente, não. A Bíblia já está relatada todas as coisas, não tem nada para ser acrescentado. Não é para botar vírgula e nem pôr um ponto, nem retirar nada. É muito sério isso que eu estou falando aqui. Nós vemos hoje as pessoas preocupadas muito com a aparência, com o julgamento, com os achismos, pensando que pode fazer alguma coisa. Nós não podemos, irmãos. O que devemos fazer, que se estamos nessa geração, é cumprir um papel de verdadeiros seguidores de Cristo. Por isso são cristãos, aqueles que seguem a Cristo, que tomam a sua cruz e seguem Ele. E isso é individual, livre-arbítrio. Há um caminho a ser escolhido, um estreito ou o largo. E o estreito não é sobre dogmas ou doutrinas, não é sobre vestimentas. Não é. Não é sobre aparência. Não é sobre coisas, comer ou deixar de comer algo.
Não é sobre você fazer sacrifícios. Jesus, ele fez um sacrifício e foi aceito, a fim de resgatar o que se havia perdido, que é o corpo que está ferido pelo aguilhão da morte, que é o pecado, que é a última a ser vencido. Você não sabe disso? Todas as vezes que você for cantar, tragada foi a morte pela vitória, essa vai ser a última fala. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 50 em diante, ele vai falar que de maneira nenhuma esse corpo corrupto pode herdar a incorrupção. Todos os que morreram estão com o corpo em decomposição e os nossos antepassados não há mais nem vestígios. Mas há uma promessa não só de Ezequiel 37, onde diz que o Senhor vai ressuscitar os mortos. Então o exército do céu vai se erguer, aqueles que foram comprados por Deus. Quem viveu pela lei vai ser julgado pela lei, e quem foi pela graça, muito pesado é. Aquele que vive de toda maneira achando, estou pela graça e posso fazer qualquer coisa. Não é. O sangue de Jesus é supremo. Ele foi o sumo sacerdote que adentrou o santuário. E o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo lavou o pecado daquele que crê. Para ser liberto, para erguer esse santuário. Porque a glória da segunda casa realmente será maior que a primeira quando os céus se abrir. Então, o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que há de nos vivificar no último dia, tanto os mortos quanto os que estiverem vivos até o último dia. E o último dia se chama consumação dos séculos. É da última geração que se fará a consumação, para que seja julgada todas as gerações que existiram. Por isso os mortos vão ressuscitar. Em Daniel 12 diz assim: uns para vergonha e horror eterno e outros para receber a herança. Todos que forem condenados por não viver de acordo com a vontade de Deus. E não é porque é uma imposição, entenda isto. É que se você vive uma vida errada, automaticamente o Espírito de Deus não repousa em você. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou porque a morte não pode reter, porque nele não foi achado nenhum pecado. E o sangue dele foi aceito porque era imaculado, sem vestígio de culpa, para poder ser aspergido sobre toda a terra e sobre toda a carne, para que todos reconheçam no último dia, porque é o que vai acontecer. Quando as pessoas entenderem o que eu estou falando, é muito sério, você vai abrir seus olhos em nome de Jesus. Ouça que isso é muito sério. Não vem com julgamentos. Não olhe a pessoa, mas olhe o que está saindo de minha boca. Porque falo da palavra de Deus. Eu sou imperfeita, mas sobre uma promessa a qual eu creio. Onde esse corpo corrupto herdará a incorrupção após o sacrifício diário ter concluído. E se esta for a última geração, que é o que eu creio. O mesmo Espírito, como Paulo escreve a carta aos Coríntios, que vivificou Jesus Cristo, a Romanos, vivificou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo que há de vos vivificar no último dia. Eu creio na promessa de Ezequiel, eu creio em todas as escrituras que os nossos irmãos deixaram. E é justamente sobre essa ressurreição de um corpo incorruptível, onde os nossos antepassados e os que tiverem mortos até lá, se eu tiver, também ressuscitarei. Com a promessa de regeneração do corpo corrupto num corpo incorruptível, um corpo mortal em imortal. Mas de maneira nenhuma, do jeito que o corpo está, alcança a presença de Deus. É por isso que Jesus veio. Porque era impossível tornarmos a ter comunhão com Deus. Destituição é ser retirado do que era. Fomos afastados da presença de Deus. E Jesus veio justamente para nos convencer. Por isso ele disse, eu vou subir. Os discípulos ficaram tristes quando viram ele ir embora e os anjos disseram para ele, olha, do mesmo jeito que ele está indo, ele vem. E Jesus diz para eles, olha, vocês não estão só. Não vou deixar vocês órfãos. Vem um Consolador, que é o Espírito do próprio Deus, fazendo um sacrifício diário. É diário. Porque todos os dias estamos sujeitos a errar. Mas esse Espírito de Deus
Quando repousa em nós, trata conosco para a regeneração da alma e do corpo, para que no último dia sejamos aprovados por Deus para receber a real transformação do corpo corrupto em incorruptível. É sobre isso. E é justamente esse espírito que está agindo na vida de algumas pessoas. Muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos foram chamados e continuam sendo joio no meio do trigo, porque quem já está afastado, afastado está. Mas aqueles que se dizem que são, mas é da boca para fora, porque as suas obras denunciam quem são. Toda árvore boa, ela produz bons frutos, mas a árvore que não dá frutos é cortada e lançada no fogo. Nós temos inúmeras passagens a qual o próprio Jesus disse o que vai acontecer. E quando examinamos as escrituras de Gênesis a Apocalipse, vamos compreender que em cada geração Deus usou os seus servos para relatar às gerações futuras o que ia acontecer. E se você não entende o que está ocorrendo, é muito perigoso. Porque não é sobre conquista, não é sobre ter casa, não é sobre méritos, medalhas, prêmios, não é sobre bens materiais, não é sobre status. É sobre vencer a nós mesmos. Tudo que eu quero na minha vida. Eu sou muito julgada, muito apontada, muito perseguida. Isso não é só para mim. É todo filho de Deus. Mas essas coisas não acrescentam em nada na minha vida. E também não vai atrapalhar em nada a minha vida. Muito pelo contrário. Só vai me levar cada vez mais a ficar perto do meu Deus. Porque é quando a câmara se fecha que eu vou demonstrar quem eu sou. Para o meu marido, para os meus filhos, para as pessoas que fazem negócio comigo, para os meus vizinhos, por onde eu passar. Quem eu sou, o meu Pai me assiste todos os dias. É com Ele a minha prestação de contas. A sua é com Ele também. Todo ser humano, toda a criação. Sabe qual é o maior problema? É que se essa for a última geração, ou não importa se essa não for a última, mas quando chegar a última, o céu vai se desenrolar como um pergaminho. Vai se abrir. E todo olho verá, mortos e vivos, onde está diante de Deus, em toda geração, desde o princípio até a última, para o julgamento. Aí sabe qual é o maior problema? É sobre o dia da destruição. Você diz, talvez você diz assim, meus tataravós falam tanto que Jesus vai voltar, ele até agora não voltou. Considere longânimo e benigno esta ação de Deus para com nossas vidas. Uma oportunidade que ele está nos dando de ser remidos por ele, de invocar o seu nome e ser salvo. Mas não é da boca para fora, não. Porque ele conhece a gente. Mas para Deus ele sabe quem é que é salvo e quem não é. Nós é que não sabemos. Porque esse mundo aqui é um lugar onde temos uma oportunidade, se renova todas as manhãs. Se estivermos naquela manhã, temos a oportunidade de reiniciar quem somos e melhorar a cada dia. Porque quando ele abrir os céus, estará consumado. Mas sabe quando ele abrirá esses céus? No dia da destruição. Porque ele vai abrir para retirar os seus escolhidos, os mortos e os vivos. Escolhidos. E por que a Bíblia fala de segunda morte? Lago de fogo e enxofre. Porque as pessoas que não têm o Espírito de Deus, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, e a Bíblia inteira fala sobre isso, que aquele que não tem o Espírito de Deus não pode ser de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, como você será regenerado? Porque quando a destruição, que ela está determinada, tem dia, hora, mês e ano, sobre toda a terra, é quando os reis da terra, o dragão que é Satanás, o falso profeta, a besta e o falso profeta,
São eles que vão reunir. Por isso que a Bíblia fala assim em outra passagem, em Apocalipse, diz que o dragão, a besta e o falso profeta vão reunir os reis todos para a grande destruição. Só que as pessoas entendem de uma forma personificada. Acha que é porque vai cercar Jerusalém criada pela ONU em 1948, mas não é. É sobre o dia da destruição, e a Bíblia fala isso, e Daniel ouviu isso do anjo Gabriel, quando disse para ele: olha, eu estou segurando o reino da Pérsia. Quando eu saí, venho da Grécia. Na minha luta contra eles, não há ninguém senão o arcanjo Miguel. E em outra parte ele diz, ele vem como defensor do seu povo. Porque Daniel se atribulou tanto de ter aquelas visões do sonho que passava durante a noite. Ele em cima da cama dele tinha sonhos, visões, revelações e via grande destruição. E ele sabia que o povo dele ia passar por aquilo ali. Aquilo atormentou ele, ao ponto dele fazer um jejum. De tudo que ele mais gostava, a fim de que Deus falasse com ele. Deus vai enviar o anjo, Gabriel. E Gabriel explica para ele, olha, é sobre reinos. Foi por isso que Deus deu justamente a Daniel a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Que ele estava dizendo, olha, tem ele que é o cabeça de ouro, mas vai vir outros que vão ser reinos que vão maltratar o povo. Mas ele perguntava, mas quando, Senhor, que vai parar de destruir nosso povo? E não era só a pergunta de Daniel, era a pergunta de Isaías, de Jeremias, de todos os servos de Deus, que esperavam a remissão a fim de que Deus nos salvasse de tamanha tribulação a qual o mundo vive até os dias de hoje. Com reis cruéis, de balanças injustas, de leis muitas vezes injustas, de coisas malignas que acontecem em nosso meio o tempo inteiro, desde o princípio até agora. O que está faltando para Jesus voltar? Talvez essa seja a maior pergunta sua. O que falta para Jesus voltar? Nós vemos casos de coisas com crianças, nós vemos imoralidade por toda parte, nós vemos iniquidade por toda parte, nós vemos a maldade do ser humano incapazes de perdoar, dizendo que amam a Deus, mas odiando o seu semelhante. Nós vemos muita maldade, muita traição. Amigos que planejam o mal do seu amigo, aquele que estendeu a mão capaz de matar, de ceifar a vida dele. Isso desde o princípio, meus queridos. Não foi à toa Caim matou seu próprio irmão por inveja. Isso é muito sério. O que falta para Jesus voltar? Completar a geração. Aí você se pergunta, mas nem Jesus sabe esse dia. Verdade, não sabe. Sabe por quê? Porque na Bíblia está escrito isso. De várias formas. É só você pedir o Espírito Santo para te mostrar. Você tem que examinar as Escrituras, não é ler, deixar aberta no Salmo preferido. Os Salmos de Davi, o livro de Jó, revela o fim. Você nunca observou? Observe. Os Salmos de Davi não é um salmo para você cantar prosperidade. Revela o fim. Toda a Bíblia. Revela a vinda de Jesus, a regeneração e a redenção. O que falta para Jesus voltar? Deus prometeu que os inimigos dele estariam debaixo dos pés dele. Você já leu Gênesis 3? A terra, depois de 42 gerações, gerou Jesus antes das dores de parto. Isaías 66. E depois que Jesus veio, a terra entrou em contrações mais ainda até agora. Igual também está escrito no livro de Daniel, capítulo 9. Que até o fim haverá desolações e grandes dores na terra, tribulações, guerras, rumores de guerra. Por isso Jesus vai e menciona, olha, haverá guerras, rumores de guerra, rei contra rei, nação contra nação, reino contra reino, nação contra nação, fome, pestes, fala sobre tudo isso. Isso não é o fim, é o princípio. Ele estava dizendo justamente o que já tinha dito lá em Gênesis, que tudo a Bíblia fala. Enquanto houver pecado, enquanto houver governos de homens, enquanto vocês liderarem a terra, vai haver iniquidade, porque vocês estão em pecado. Enquanto Jesus não toma o domínio, como está escrito em Daniel, capítulo 7, versículo 23, que ele diz que vai tomar o domínio. Porque Jesus vai tomar o domínio, o céu vai se abrir, e como está escrito em Apocalipse, já no finalzinho de Apocalipse, que o santuário de Jesus, da Arca da Aliança, o santuário será visto, e Deus conviverá com os seres humanos, e não haverá mais um mar, que é esse domo no céu, aquilo é água. Gênesis fala sobre isso, o livro de Jó também escancara isso. Ninguém foi para Marte, para lugar nenhum.
Todos os equipamentos estão aí nas potestades. Mas ninguém adentrou essas águas, porque quando o Senhor abrir, haverá um som de grande trovão. É o som das águas. É a voz de Deus abrindo tudo para o grande dia do julgamento de toda a existência. O que fizemos? Deus nos deu um livre-arbítrio e vai ficar provado. Como que vai ficar provado? Sem o Espírito de Deus, como você vai reviver? Por causa da destruição que vai destruir toda a terra. Quem vai causar essa destruição? O ser humano. Porque Deus vai justamente fazer isso que ele diz. Tem dia, hora, mês e ano. Uma destruição, Jeremias profetizou, uma destruição está determinada sobre toda esta terra. Isaías, você vai ler Isaías 34, que vai falar a mesma coisa. Todos os profetas diziam a mesma coisa. Que essa destruição está prevista para acontecer. Onde Deus vai fazer o que ele disse. E que ordenou o anjo Gabriel dizer para Daniel, olha, vai ser uma destruição no final. Mas não se apavore. Porque vem o arcanjo, defensor do seu povo. Por isso, quando Daniel, lá em Daniel 12, ele diz, que maravilhas! Quando vai suceder essas maravilhas? Quase a ressurreição dos mortos, o resgate do povo. Ele diz, olha, a cela que saía é só para tempos bem distantes. Aí ele vai e explica que tem um tempo, tempos e metade de um tempo, e fala que os ímpios vão continuar na sua impiedade, mas que só os justos vão entender o que está acontecendo. E que tem um tempo, é justamente o tempo que deu para todas as gerações. Isso aqui é um pré-julgamento, queridos. Por isso que depois da morte já segue-se ao juízo, porque quem crê está salvo, e quem não crê já está condenado, já foi condenado. Isso aqui é um julgamento. Ou você é aprovado por Deus agora, não tem meia conversa depois da morte, não existe isso. Segue-se ao juízo. Quem já morreu, meu irmão, já está ou para ser condenado ou para ser absolvido. A promessa de Deus é o que Deus falou para todos os seus servos e avisou. Eu vou pôr os inimigos debaixo dos pés. Lá em Gênesis fala que depois de 40, que ia nascer da mulher, da terra, depois de 42 gerações vinha Jesus, que era a semente. E que o dragão, a serpente, iria perseguir a semente e os descendentes da mulher. Depois de 42 gerações, Jesus veio e em Jesus foi feita uma nova aliança para a remissão dos pecados e salvação da alma e do corpo. Só que cortaram, como fala no livro de Daniel, capítulo 9, cortaram ele da terra dos viventes. Não só lá, o livro dos profetas todinho fala sobre isso. Foi levado para Deus e não teve nada. Também lá em Apocalipse 12, ele foi levado. A Bíblia inteira fala isso. Por quê? É como um quebra-cabeça, meu irmão. Porque em todas as gerações existiram servos de Deus que eram testemunhas para relatar o que acontecia para o povo, para os reis, governantes e comandantes, a fim de que se arrependessem. A qual geração eles foram enviados. Caso não, estão condenados. Porque as gerações passadas já acabou. Segue-se ao juízo. Só estão aguardando a sentença final. E que sentença é essa? Todos os nossos antepassados não têm mais corpo, meu irmão. Mas quem morreu cumprindo a lei tem uma promessa de regeneração do corpo. E quem não tem? A última das gerações é a geração em que Deus vai dizer, por isso que é só Ele que sabe. Solte os 4 que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Ele estava dizendo, sabe o quê? Solte a descendência dos malfeitores. Porque agora eles não estão só no rio Eufrates mais, como no passado, meu irmão. Houve muitos séculos e séculos. Todos se misturaram. Só o Senhor saberá onde estão os seus filhos. Uns já com o corpo aguardando a ressurreição, e outros vão estar moendo trigo, colhendo alguma coisa, trabalhando em algum lugar, ou até dormindo, como é mencionado na parábola. Um vai ser levado e outro vai ser deixado. E não dá tempo de dar notícia, não, como muitos pastores andam pregando por aí. Cuidado que a letra mata.
Você pode ter viajado o mundo inteiro dizendo que pregou o evangelho e falado língua. Toma cuidado. Porque muitos vão dizer naquele dia, Senhor, mas não foi em teu nome que expulsamos demônios, operamos milagres e prodígios? E vai ouvir abertamente Deus, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não é por línguas, por sons, revelações, por palpitar, pular, voar. Não, não é isso. É muito mais além, essa é uma obra espiritual. E é só o Espírito de Deus que faz isso. Eu não acho que a gente faz alguma coisa porque a gente não faz nada. Nós somos testemunhas apenas. Testemunha faz o quê? Professa, propaga, relata. O que é que Moisés disse quando aqueles dois homens ainda continuavam profetizando? Porque Moisés estava cansado de carregar o povo e Deus mandou separar 70 anciãos, que parte do espírito que habitava em Moisés estava neles. E eles não pararam de profetizar. Disse quem dera que todos eles fossem profetas, não vou mandar eles calar. Porque os homens queriam que ele se calasse. Ele estava dizendo, quem dera que vocês tivessem o espírito da profecia. Porque aquele que tem o espírito de Deus é revelado o que vai ocorrer. A Bíblia diz isso o tempo inteiro. Os filhos de Deus enxergam à frente. Porque Deus habita em nós. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Você precisa entender, deixar a letra, porque a letra vai deixar muita gente continuar na surdez espiritual, na cegueira espiritual. Tendo olhos não vão enxergar, tendo ouvidos não vão compreender nada. É muito perigoso esse caminho. De achar que o pessoal vai subir, vamos ficar aqui, vai ter notícia. Não tem tempo para isso, no dia que o Senhor abrir os céus. A Bíblia declara isso, eu não sei como não consegue enxergar, né? Porque ainda estão em cegueira espiritual. Porque não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Diz logo em seguida. Em outras traduções diz logo após a tribulação daqueles dias o céu se abrirá. E diz os elementos se desfarão em fogo. Verão o céu. Jesus sentado à direita de Deus. Tem várias partes, vários. E diz que o Senhor ordenará os seus anjos, juntar de uma a outra extremidade do céu, os seus escolhidos. Estaremos aqui. A última das pessoas que tiver vão estar aqui. Ser recolhido. Quando for recolhido, que olharem para o céu. Já estarão sem corpo. Sabe por quê? Porque esse é o dia da destruição. É o dia que Deus diz, façam o que vocês queriam fazer desde o passado. Por que o anjo Gabriel segurava o reino da Pérsia? Para não destruir todo o povo de Deus. Senão não ia ter semente, ué. Deus remanejava o seu povo, você não parou para pensar? Pense aí, pense você, doutor da lei. Jesus remanejava o povo por quê? Quando Jeremias chorava e perguntava por que Deus destruía Jerusalém o tempo inteiro? Quando lá em Ezequiel 14, Ezequiel perguntava por que Deus destruía, porque todos os servos de Deus perguntavam por que ele permitia a destruição e porque o povo era mandado como escravo, a fim de poupar a semente que adorava a Deus. Para que daquela linhagem pudesse nascer, depois de 42 gerações, aquele que iria anular o acordo com a morte, remir o corpo e a alma, Jesus. E a partir dele, vinham novos ramos, onde chegassem no final, iriam florescer. Porque você está esperando que é Jerusalém que vai florescer. A Israel, ela não é algo feito por mãos de homens, mas é uma obra divina, feita dentro do ser humano, a qual onde Deus habita. Porque o Espírito de Deus habita em nós e nos revela a verdade. E é através desse Espírito que haverá vida. Porque é o mesmo Espírito. Como Paulo escreveu a carta e disse que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito. E quem que persegue a descendência? Desde sempre. E justamente Daniel viu ele querer destruir o povo de Deus, fazer com que não se falasse mais no nome de Deus. Para não se falar mais no nome de Deus, tem que anular os filhos de Deus. E ao invés de ter aqueles que prezam pela moral, pela ética, pelos bons costumes, ter aqueles pervertidos, aqueles que não fazem questão de adorar a Deus, ou até aqueles que adoram da boca para fora, mas o seu coração é podre de iniquidade. É isso que eles queriam.
Mas Deus remanejou o povo. Vai como escravo. Eu quero voltar, Jeremias, fiquem aí, plantem uma vinha, vão ter filhos que 70 anos estão determinados. Depois dos 70 anos, Jesus vem fazer a remissão e eles pensam que é sobre o território, não era sobre o corpo e sobre a alma. E eles não entenderam até hoje. Mas os filhos enxergam isso. Nos 4 cantos desta terra. Filhos de Deus, se ouvir esta mensagem, entende completamente o que eu estou dizendo aqui hoje. Sem retrucar. Porque nós não estamos numa disputa, eu não estou correndo, sabe, nenhuma carreira humanamente falando. E eu não estou levantando nenhum mérito, eu não tenho igrejas, não sou pastora, eu não estou procurando nada disso, eu estou entregando a mensagem. É muito linda a palavra de Deus. Ela é perfeita. Glória a Deus. Daniel viu aquele povo no final e disse, e agora? Não vai restar mais ninguém. Era isso que eles perguntavam. Se você começa a examinar todos eles, quando viu o povo ser destruído, Deus diz para Ezequiel, lá em Ezequiel 14, olha, ele revela o pecado do povo e diz, olha, nem Noé e nem Jacó e Daniel descendo só salvariam eles, nem os filhos. A história de Jó revela isso, dizendo assim, Jó, você serve, mas seus filhos estavam bebendo, fazendo festa, e você que apresentava o sacrifício no lugar dos seus filhos. Ele estava falando na história de Jó sobre Israel, que Israel não queria acordos com Deus, queria reis como todas as outras nações. Quando Deus vai e diz, olha, não é a ti que rejeitam como rei, é a mim. Eles não entenderam, porque sempre o povo personifica as escrituras e entende sobre o território de Israel. Até hoje fazem caravana lá, festas. Israel mata em nome da fé, faz todas as atrocidades e o pessoal aplaude, idolatra. Vão tirar foto no túmulo, onde Jesus não está lá mais. E pastores estão liderando essas coisas, estão cegos espiritualmente e correm um grande risco vocês de serem rejeitados por Deus, porque estas obras não salvarão a vossa alma. Aleluia. Deus meu, tenha misericórdia de mim, Senhor. Proteja a minha vida dos perversos, dos malfeitores deste mundo. Eu sou uma mulher, Senhor. Tu conheces minha vida, Deus. Entrego a ti tudo, Senhor. Há muitos acusadores, mas tu és o meu juiz. Eu confiarei em ti, Senhor. A letra vai matar e condenar muita gente. Muita gente. Este dia que Daniel se atribula e vê o seu povo no fim, Jeremias viu, Ezequiel viu, Isaías viu, todos os profetas viram. Ezequiel ouve de Deus, olha, eles voltarão no final com a conduta irreprovável. Você vai ver por que eu destruí todas, que não foi sem motivo que eu destruí Jerusalém todas as vezes. Um certo dia eu perguntei ao Senhor, porque só agora eu vejo estas coisas. E ele não me respondeu naquele dia. Passados dias, eu estava até limpando um móvel na minha casa. O Senhor falou assim para mim, porque agora você floresceu. E era justamente isso que Ezequiel ouve de Deus. Ezequiel 14. Tão certo, versículo 20, lê ele todo. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Aí lá embaixo, ele vai dizer no verso 22, mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas que serão levados para fora. E eis que eles virão a vocês, vocês verão a sua conduta e as suas ações,
e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela. Eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações, e vocês saberão que não foi sem motivo que eu fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus. Eu estava dizendo para ele, eu tenho que mandar esse povo para fora de Jerusalém, porque os reis vão matar vocês, porque vocês não deixam eu governar, porque vocês querem deuses e reis estranhos, porque até agora vocês não entenderam nada. E o sacrifício de animais, Deus nunca quis aquilo. Ele fala, por acaso eu bebo sangue de animais? Eu criei todas as coisas. Que lugar vocês pensam em fazer de descanso? Em outra passagem lá em Isaías 66, ele vai dizer, de descanso para mim, até o estrado dos meus pés. Ele estava falando de uma obra dentro do ser humano, reconhecer. Mas claro que os animais não podiam fazer isto. Somente o Espírito. É este Espírito que atua na minha vida, meu irmão. É muito diferente de dogmas e doutrinas humanas. É algo que consome. Eu sei a vida que eu tenho com Deus. Não precisa ninguém apontar o dedo para mim. As pessoas estão no nível de uma situação tão maligna que quando vê alguém cometer algo de errado, principalmente esses Instagram, comenta a desgraça da vida dos outros e destruindo, mata fulano, cancela fulano, destrói. Jesus ensinou diferente, eu vejo diferente. Eu tenho uma vida com um Deus de verdade. Eu não sou como a maioria e não sou guiada remando o barco como a maioria de vocês. Eu remo totalmente contrário a tudo que vocês são. Vocês precisam enxergar isso antes do dia da destruição. Eu vi todos esses acontecimentos e eu relatei isso antes. Durante 3 anos e meio estive no Instagram pregando, mostrando e lendo as escrituras, fazendo live todos os dias. E avisei todas as coisas que Deus ordenou que avisasse. Todas elas estão aqui na Bíblia, não são novidade. Esse dia da destruição é o dia em que Deus vai dizer, agora vocês podem fazer o que vocês queriam fazer. Porque todo esse tempo Deus reteve. O que é que estava faltando? Deus meu, tenha misericórdia. Capítulo 7 de Apocalipse. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. E ele gritou com a voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifique nem a terra nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo as testas dos servos do nosso Deus. Quando o penhor da salvação, o selo na nossa fronte, a voz da verdade, de 2 Tessalonicenses 2:9, o Espírito de Deus estivesse devidamente no santuário. Quando terminar, Deus vai dizer, faça. Não vai haver mais nenhum anjo retendo eles no que eles têm vontade de fazer desde o princípio. Acabar com todo aquele que professa a grandeza de Deus. Não da boca para fora, que já há muitas denominações, uma do lado da outra fazendo comércio religioso. Inclusive fazem acordos políticos também. Ele fala daquele que está vivendo uma vida com Deus em holofotes. Não precisa escancarar para ninguém. É estar distante das pedreiras, da ação de Deus. Em silêncio, sem ajuda de ferramentas.
Porque o altar de Deus nunca precisou de ferramenta humana. Lembra lá do Antigo Testamento? Longe das pedreiras, sem barulhos. É por isso que 2 vão estar dormindo, um vai ser levado e outro vai ser deixado. Porque Deus sabia esse dia. Ele vai dizer, solte os 4. Façam o que vocês querem fazer. Meus filhos já estão prontos. Quando fomos retirados, até o último que tem que ser salvo. O dragão, a besta e o falso profeta causará uma grande destruição nos oceanos e no céu, na terra, por toda parte, a ponto de como fosse uma caixa implodindo, porque há um homem cruel que diz assim, onde está Deus? Eu vou arrebentar com os céus. É o rei cruel, mestre em intrigas, que a Bíblia fala em Daniel, e que não vem sozinho, vem com a ajuda de outros. Deus vai permitir. Neste dia, a Bíblia fala, Jesus diz esse dia foi abreviado, senão não salvava ninguém. É justamente que ele diz que é por causa do que ele fez na cruz do Calvário, que este povo será resgatado. Haverá redenção, que significa retirar, antes da destruição da terra e do mar, porque nós não fomos reservados para a destruição. Ele tira tantos mortos, corpos transformados, que nos encontraremos nos ares, um corpo incorruptível. E quando estivermos todo o exército dos céus, de Apocalipse que diz, montados em cavalos, Deus vai dizer, aves do céu, venham, comam carne de reis e comandantes. Aí você conecta com o que diz lá em Apocalipse, quando o céu se abre, que os elementos se disparam em fogo e que os reis da terra dirão, caiam sobre nós montes e rochedos e nos esconda da ira daquele que está sentado à direita de Deus, pois chegou o dia da ira deles. É justamente sobre isso. É o dia do julgamento. Quem crê está salvo. Quem não crê está condenado. E quando a destruição acontecer, que olharem, estarão sem corpos. Como? Sem o Espírito de Deus poderão reviver num corpo incorruptível e imortal? Se rejeitaram e não compreenderam o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15. Ora, muitos de vocês vivem cantando e profetizando as escrituras da Bíblia. E digo, vocês estão cegos espiritualmente, comecem a pregar de verdade, porque esse dia está chegando. Por todos os sinais que o Senhor mostrou, de acordo com a palavra, está muito perto de ocorrer. E não dá tempo de buscar a capa, nem de sair do campo para voltar. Não olhe nem para trás, o Senhor diz, nesse dia. É o dia de subirmos. Nós não somos reservados para isto. Eu espero que você tenha compreendido esta palavra. Eu vou encerrar com Isaías 34, que diz assim: aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, exultem, escutem, que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo o que ele produz escutem, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os mortos deles serão lançados fora e os seus cadáveres subirá ao mau cheiro. Os montes se inundarão do sangue deles, e todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o exército dos céus cairá como cai a folha da videira e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que, para exercer juízo,
Ela desce sobre Edom e sobre o povo que eu destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada de gordura, e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor fará um sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A terra deles ficará embriagada de sangue, e o pó ficará encharcado de gordura, porque esse será o dia da vingança do Senhor. O ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará, nem de noite, nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. Você já viu o Apocalipse sobre a fumaça? Sobre o mar de enxofre? Presta bem atenção. A Bíblia não é um livro qualquer, é revelação. Nela está toda a verdade, o destino da humanidade. De geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar. Você vai ver isso lá em Ezequiel 28, Isaías 14. A coruja e o corvo habitarão nessa terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei. Os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos, e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão uns aos outros, e animais noturnos ali pousarão, e acharão para si lugar de repouso. Ali a coruja fará o seu ninho, porá os seus ovos e chocará, e na sua sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Não sei o que estou dizendo, aqui está dizendo. Isaías 34, versículo 16. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará, porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra. Com cordel para sempre a possuirão, através das gerações habitarão nela. Quando Deus disser, chega, está consumado, tamanha iniquidade que o ser humano chegará. E não adianta dizer, foi o diabo. Não. O diabo só vai tentar você e eu naquilo que somos já. Mas Deus dirá, está consumado. Deus vai incutir no coração deles esse intento. E deixará a Babilônia devastada e nua. Tocará fogo. Deus tira nós, todos os filhos dos 4 cantos da terra. E a destruição acontecerá. E quando olharem para o céu, verão Jesus sentado à direita de Deus e todo o seu exército. Aí começa o juízo. Esse dia está chegando. Esses dias, para mim, eu fiquei um pouco afastada por causa dos acusadores, não é? Que eu comento nas páginas das pessoas famosas algumas coisas, e as pessoas, você aqui, irmã, o que tá fazendo aqui, irmã? Criaram até conta fake. Você não é crente. Tem dias que eu venho orando, como eu já orava desde 2008,
Não, 2008 não. 2010. 2009, 2010 por aí. Todo dia de meio-dia eu fazia uma certa oração por uma causa. Eu fui fazer isso e outras coisas porque é muito mais valioso eu estar na minha vidinha com Deus do que estar, às vezes, jogando pérola para quem não quer ouvir, para porcos, para acusadores. E é muito melhor que a gente vê a resposta das orações rapidamente quando a gente tem uma vida com Deus. Eu sei que quando eu terminar de ler o que eu tenho que ler, eu tenho convicção do que ocorrerá. Porque nenhuma das coisas que o Senhor disse através de minha vida deixou de ocorrer. E isso não é para me vangloriar em nada, mas é para eu cada vez me chegar ao Senhor e ter convicção de que é real o que estamos vivendo. Portanto, quem serve a Deus, que sirva. Porque não vai ser alargar as franjas das vestes que vai lhe salvar, nem os sacrifícios, mas é o Espírito de Deus. Cuidado, para não julgar o vizinho ou seu irmão, porque na mesma velocidade que antes do céu se abrir, Jesus salvará vidas, Ele condenará muitos. Em vez de você ser um vaso de honra, cuidado para não estar sendo de desonra. E não acho que ser um vaso de desonra é fazer com uma certa história que eu escutei uma vez. Havia uma prostituta, ela estava com depressão, ela queria sair daquele caminho, ela sabia do erro que ela vivia, algo incomodava ela, e ela pediu para um pastor, para as irmãs avisarem para o pastor ir lá falar com ela. E o pastor mandou dar o recado que não ia, porque não podia ser visto como uma prostituta. Ora, que adianta julgamento dos outros, não era? Se ele tivesse ido, as pessoas iriam dizer, eita, ele está tendo alguma coisa com a mulher. Mas Deus estava vendo isso muito bem, meu filho. Haveria conversão. Mas não, ele não foi. Ela se matou. Ela tirou a própria vida. Há muitos julgadores na internet. Essa época é a época da iniquidade. O diabo é o maior acusador. É ele que acusa as almas, viu? Cuidado. Então eu botei um vídeo de um pastor recentemente nos meus stories e uma irmã comentou que ela, quando se batizou nas águas, ela era usuária de droga. Ela estava tão magra e cheia de feridas de tanta droga que ela usava. Graças a Deus o pastor não vetou ela de daquele jeito. Ela se converteu. É uma serva do Senhor. Mas ela disse que as pessoas tinham vergonha dela. Não queriam nem ficar perto dela, tinha nojo dela. Na igreja dos santos. Você sabe que a maioria dos que nos julgam é vocês mesmos que se dizem cristãos? Você sabe que essas contas fakes que fizeram para me apontar são os tais cristãos? É que são julgadores, igual o diabo. Cuidado para que ele não seja o seu pai, né? Tomara que não. E eu vendo aquele vídeo do pastor que ele disse que nunca pregou na igreja, ele sempre deixou para as pessoas homossexuais, trans, todos irem liberalmente para a igreja. Ele nunca chegou para abrir e apontar na cara de ninguém ou obrigar ninguém a ser o que a pessoa não quer ser. E no dia do batismo, uma pessoa, ele diz assim, um rapaz chegou para perguntar se podia ser batizado. Era uma mulher que tomava hormônios masculinos e estava com fisionomia de homem e ele não sabia. Ele chega e diz assim, eu tomo hormônios e tal. E aí ele disse, não posso ser batizado? Pode. Quem faz a obra é o pastor?
Não, é só o Espírito Santo de Deus. Nós não temos um livre-arbítrio. Se a pessoa disser que é uma árvore, o que é que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Você está de pé? Vigie para não cair. Olha a trave bem grandona no teu olho, porque se tu estiver vigiando a vida do outro, toma cuidado, para tu não cair, viu? Brinca não. E aí ele batizou e disse que ela chegou para ele e disse assim: morre fulano e nasce uma mulher fulana de tal. Daqui a pouco estava de vestido, começou a modificar. Por conta dela, não foi o pastor que obrigou ninguém a nada não, ela quis, era direito dela. Do mesmo modo que se ela não quisesse ser a mulher, ela seria quem ela quisesse. Deus não interfere não, viu? Porém, a Bíblia é muito clara. Ora, se você faz uma tela de uma obra de arte e você passa a vida toda trabalhando naquela tela de obra de arte, você compra os melhores pincéis, procura o melhor ambiente, faz uma mentalização maravilhosa para criar uma arte belíssima e dar um valor para ela. E diz a alguém: leve essa arte para ver se alguém dará o preço que eu estou dando. E não dá lá, irmãos. E no meio do caminho, vem outros e diz: olha, acho melhor mudar um pouco essa cor. Vamos acrescentar tal coisa. Tira isso. Tira aquilo. Tira isso. Tira aquilo. E no meio do caminho, Rebeca Mosley, há uns indutores no caminho que começam a retirar, muda a cor, essa árvore está com um galho assim, tira o galho e começa a modificar a obra. Quando chega na exposição, no dia da exposição, o dono da obra procura a sua obra e não encontra. Ele tem culpa? Que preço darão a ela? Você entende ou não? A Bíblia é clara. Para haver fecundação, não é a ciência que tem que fazer. É um homem e uma mulher, onde óvulos vão se misturarem e fecundar e gerar no encaixe perfeito. Se a ciência não existir, se tudo vier abaixo, só uma maneira da geração se procriar é um homem e uma mulher. Você pode ser, isso não é ironia que estou dizendo aqui não. Você pode ser quem você quiser. Deus deixa. O ser humano, ele pode ser assassino se ele quiser. O ser humano pode ser o que ele quiser. Pode ser mentiroso, pode tudo. Só que ele vai vir reconhecer a obra dele. E quando ele chegar, ele deve encontrar o espírito dele dentro da obra. Porque se a essência da sua criação não for aquela, não será reconhecida. Deus abençoe seu dia. Deus faça resplandecer a glória dele sobre ti. Cuidado com os julgamentos com a vida dos outros, viu? Os meus melhores amigos não são cristãos. Os meus melhores amigos foram homossexuais. Na faculdade, quem me defendia primeiramente era Deus e eles. Haviam 4, sentavam próximo a mim. A sala tinha mais homossexuais, eram mais homossexuais. Tinha outras cristãs lá, mas eles chegavam mais a mim. Eu nunca cheguei para eles.
para dizer que eles estavam condenados. Mas se ele me perguntasse o que eu pensava a respeito do que a Bíblia diz, eu falava a verdade. E eles eram os meus amigos. E não apontavam um dedo para mim. Mas tais que se dizem cristãos reparavam até o sapato que eu usava. E o comprimento da saia. É muito complicado. Quando eu morei em outro lugar, meu amigo até hoje, ele é muito engraçado. Ele ligava pra mim e dizia: ai, Carolete, me diz aí, olha, o que é que Deus vai dizer de mim? Fale a verdade, não minta. Leia pra mim Levítico, por favor. Era eu que dizia pra ele: vou ler Levítico pra você, Romanos? Não. Era ele que pedia. Pergunta pra ele se alguma vez eu cheguei pra apontar o dedo pra ele. Não. Cristãos não precisam dizer que são cristãos. As pessoas sabem pela conduta irreprovável. Ah, não, porque cristão tem que ser de cara fechada. Eu sou uma palhaça, gosto de brincar. E sou muito julgada por fazer vídeos dublando as vozes. Eu sou na minha vida, com a minha família, eu gosto de viver, brincar e sorrir. Desde que eu não fira a moral e a dignidade de ninguém. Não quero ter saias lá nos pés e a língua passando do caixão. Que quando morrer, haverá prestação de contas. Deus é o justo juiz. Ele vai julgar todos nós, sem exceção. Cada um que tome a sua cruz e siga. Eu era criança, para terminar, e minha mãe era manicure. Que nunca deixa de ser, né? A quem aprende uma coisa, não... E eu pedi para pintar minha unha. Eu era criança, e uma irmãzinha me levou na igreja, na Assembleia de Deus. Quando chegou, o porteiro disse que eu não podia entrar, que eu estava em pecado. Eu chorei. Chorei tanto. E disse por quê? Queria arrancar com os dentes aquele esmalte. Mas eu escutei naquele dia uma voz. Você é minha. Não faça isso. Você vai machucar os seus dedos. Que eu estava arrancando. E o Senhor foi me mostrando o que é a verdade, não que o homem fala. O homem não sabe de nada. Vai ter muita surpresa no dia do juízo, viu? Se prepara. Ai, fulana. Eu recebi muitos julgamentos por causa da Deolane. Eu tive um sonho com ela numa canoa que balançava. E com outros famosos que tinham num lago. E eu falava e tal. Foi um sonho longo. Enfim, não preciso contar. E aquilo mexeu muito comigo. Só que aí passou uns dias, anunciaram que ela estava com depressão. E na minha vida normal, eu gosto sempre de viajar com meu marido para algum lugar. Estava procurando um lugar para ir que tivesse coisas diferentes. Eu estava querendo ver coisas rupestres. E achei justamente em Buíque. Tem um nomezinho lá, pedra não sei de quê. E eu mandei as fotos tudo pro meu marido. Até cheguei a postar nas stories. Olha esse negócio aqui antigo, olha. E aí, quando ela foi transferida para aquele lugar, eu disse, meu Deus, muita coisa ligada, não é? E eu orando pela vida dela. Conheci algumas pessoas próximas a ela. Conheço duas aqui de Recife, próximo, e converso com essas pessoas, são famosas.
E conversei com elas, inclusive disse, fulana, ora, vamos orar, vamos pedir a Deus para isso ser esclarecido, porque há muitos julgamentos, porém o que está por trás da cortina ninguém sabe, é verdade do coração do ser humano. E aí eu falando com algumas pessoas próximas a ela e falando com outras pessoas, e comentei na página, esse foi o motivo. Você está aqui com essa gente, você aqui, irmão, e tome cada um fazendo grupo e falando, e sabe? E agora imagina, não é? Se daqui até a vinda de Jesus ela se converter ao Senhor e a tua língua não aprendeu rumo até agora. Que perigo. Que perigo, meu irmão. Tá de pé. Cuidado para não cair. Eu tenho que tomar cuidado com a minha vida. Na vida do outro não me diz respeito. Só o que me cabe é amar, perdoar e orar. O que é que eu tenho que servir ao meu irmão? Amor. Sou cúmplice das obras? Não. De nenhum aquele que transgride a lei de Deus. Não sento em rodas de escarnecedores. Não compactuo com as coisas erradas. Mas vou eu praguejar a vida de outro, fazer como a maioria de vocês aqui fazem. Cancela o CPF, mata, cancela a conta. Vamos fazer isso? Não. Cada um dá o que tem, né? Eu não tenho ódio para oferecer, não. Porque em mim habita o amor. É um dos frutos do Espírito de Deus. Eu cheguei a falar com uma pessoa da família e disse assim, não poste mais nada. Fica em silêncio. E eu tenho certeza que alguém viu aquilo. Porque depois daquele dia elas não postaram mais nada. E eu disse, vai para a igreja. Se não foi eu, foi outro, com a mesma palavra. Ou o próprio Deus, porque foi o que elas fizeram. Agora, se vão se regenerar até o final, só Deus sabe. Né? Não cabe a mim. Cabe a mim fazer a minha vida de acordo com a vontade de Deus e orar pelo meu semelhante. É isso que eu tenho que fazer. Ora, as pessoas estão tão loucas que eu lembro uma vez que eu tinha pintado o cabelo de uma outra cor, que a mulher chegou para mim no meu direct e disse assim, vou deixar de seguir você agora porque você não é cristão, você mudou a cor do seu cabelo. E é cada coisa que a gente escuta, né? Meu Deus. É igual aos fariseus. Os fariseus ficavam preocupados em lavar as mãos, ficavam preocupados com alargar as franjas das vestes, ficar nos primeiros lugares, orar em voz alta e mostrar que estavam adorando a Deus. Meu Deus, era tanta coisa que faziam. Até hoje, né? Tá assim, de forma diferente, né? Pois é, vai vendo. Enquanto isso, só estou vivendo minha vida com Deus, aguardando ele chegar. Se tiver que pintar uma parede, eu vou pintar. Se eu tiver que tudo que eu tiver que fazer, desde que eu faça com decência e ordem, eu vou fazer. Tá? Tô esperando meu pai chegar. Foi ele que mandou vir fazer essa live, porque eu não ia fazer não tava querendo fazer live não tão cedo. Mas ele disse, leia Isaías lá, 34. No YouTube, viu? Deixe salvo. Pronto. Tá entregue. Deus abençoe.